No Saber Direito desta semana, um curso sobre direito de sucessão. O professor Marcelo Batista aborda a ordem da vocação hereditária, a sucessão testamentária, os inventários judicial e extrajudicial, partilha, sobrepartilha, arrolamento e alvará judicial. Assista a aula 2. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para a nossa segunda aula. Na primeira aula, nós falamos sobre a abertura da sucessão, nós falamos sobre o direito de aceitação, nós falamos sobre a possibilidade de renúncia, falamos sobre a cessão de direitos hereditários, falamos um pouquinho sobre a parte histórica, demos uma geral ali na parte introdutória. E hoje, na nossa segunda aula, vamos falar sobre a chamada ordem da vocação hereditária. Vamos falar da sucessão ab intestato. Professor, que nomes são esses, né? Nós vamos ver que não é nada demais, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Primeira coisa, o que seria essa sucessão ab intestato? Nada mais é do que uma sucessão sem testamento. Ou porque não existe testamento, ou porque necessariamente esse testamento ele foi reconhecido, sua nulidade, sua anulabilidade, ou ele caducou. Basicamente, a ideia central da sucessão ab intestato é que a herança ela vai ser direcionada para as pessoas que a lei assim determinou. Essa é a chamada ordem da vocação hereditária. Basicamente, o legislador ele presumiu que certas pessoas elas dependem mais economicamente umas das outras do que demais. Vou dar um exemplo aqui. Em tese, você tem mais afinidade com seu filho ou com seu tio-avô? Nossa, professor, nem sei quem é meu tio-avô. Mas vamos ver na aula de hoje que o seu tio-avô ele pode sim ser seu herdeiro. Mas claro, que não é sempre, é apenas se você não tiver parentes mais próximos. E é por isso que é importante também nós passarmos um pouquinho sobre o que nós chamamos de contagem de graus, para nós sabermos, perante o Código Civil, quem são os nossos parentes. Mas vamos lá. Quais são as possibilidades que nós temos dessa chamada sucessão ab intestato? Primeira possibilidade, antes de falarmos as possibilidades, na verdade, vamos dar uma lidinha no 1788 do Código Civil. Ele vem dizer o seguinte: morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Então, basicamente, nós temos 4 hipóteses dessa chamada sucessão ab intestato. A primeira é quando você tem herdeiros necessários, consequentemente, são aqueles herdeiros que a lei determina que você deixe uma cota parte do seu patrimônio. Quando o autor da herança não dispõe de toda a totalidade do patrimônio, quando esse testamento ele caduca ou quando esse testamento ele é reconhecido nulo. Então, em todas essas possibilidades, existirá ali a existência dessa ordem da vocação hereditária. Vamos dar um exemplo de uma situação onde eu terei uma sucessão legítima, ou seja, em detrimento da lei, e uma sucessão testamentária. Um exemplo clássico, um pai que tem 2 filhos e ele opta por deixar um testamento deixando 50% dos seus bens para um terceiro. Lembrando, no Brasil, nós temos um limite testamentário. Basicamente, se eu tenho qualquer parente ali próximo, que a nossa legislação vem trazer ali como parentes próximos, descendentes, ascendentes, cônjuge, e o STF também reconheceu a companheira. Então, basicamente, se eu tenho esses herdeiros próximos, chamados de herdeiros necessários, eu só vou poder dispor de 50% dos bens. Então, nesse exemplo, basicamente, eu tenho 2 filhos e eu fiz um testamento deixando 50% do meu patrimônio para um terceiro. Necessariamente, eu terei as 2 modalidades sucessórias. Por quê? Porque eu terei que ingressar com uma ação de abertura e validação de testamento, porque eu terei uma sucessão testamentária e eu também terei uma sucessão ab intestato, eu também terei uma sucessão legítima. Então, basicamente,
os meus herdeiros serão os meus herdeiros legais, que são os meus filhos, e o meu herdeiro testamentário, que foi aquela pessoa ao qual eu optei por deixar uma cota parte do meu patrimônio. Dando continuidade, nós temos uma pergunta a fazer. Marcelo, o simples fato de eu ter feito um testamento, eu afasto a minha sucessão legítima? E a resposta é não. Por quê? Conforme nós já vimos, o 1789, ele traz ali aquela necessidade de resguardar uma cota-parte patrimonial. Olha o que diz o 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só pode dispor de metade da herança. Nossa, Marcelo, mas eu acho muito injusto, porque eu quero deixar meu patrimônio para quem eu quiser. O legislador, ele resolveu proteger a massa patrimonial com o objetivo que ela se mantenha ali, ao menos cota parte, dentro de um núcleo familiar. Marcelo, não existe nenhuma possibilidade de um pai, por exemplo, que tenha filhos, deixar todo o seu patrimônio para uma terceira pessoa? As únicas possibilidades que existiriam seria a possibilidade de uma deserdação, que é quando o autor da herança, em vida, aponta ali algumas hipóteses previstas no Código Civil com o objetivo de deserdar um filho, ou caso esse autor da herança venha a falecer e depois se prove a indignidade desse herdeiro. Indignidade é quando o herdeiro ele pratica um ato extremamente gravoso contra o autor da herança. Podemos, inclusive, dar como exemplo quando o herdeiro matou o próprio pai. Nesse exemplo, será reconhecida através de uma sentença judicial a indignidade. E aí sim, com a indignidade, a gente retira esse herdeiro dentro da massa patrimonial. Mas a regra geral que nós temos no direito civil é que só poderão dispor ali da massa patrimonial 50% do patrimônio. Então, o autor da herança ele só pode dispor de 50% ali do patrimônio. Agora, existe uma situação interessante. Lembra que eu falei que a lei protege os chamados herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes, cônjuge e o STF também reconheceu o companheiro? E aí nasce uma pergunta. E os colaterais, professor? Olha que interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre os colaterais, vamos relembrar quem são nossos parentes colaterais, mas eu já adianto. Se eu tiver apenas irmãos, eu posso dispor de 100% do meu patrimônio para quem eu quiser. Ou seja, o legislador ele quis proteger apenas as pessoas de um núcleo específico. Então, caso eu venha a falecer tendo apenas irmãos, eu posso deixar 100% do meu patrimônio para quem eu bem entender. Vamos relembrar um pouquinho quem são os nossos parentes, segundo o Código Civil? Basicamente, nós temos os chamados parentes de segundo grau. Primeiro, vamos falar um pouquinho dos parentes em linha reta. Em linha reta, nós temos ali os nossos descendentes, todo mundo que está ali para baixo, são nossos filhos, netos, bisnetos. Nós temos os nossos ascendentes, pai, avô, bisavô. E nós temos os nossos colaterais. Para os colaterais, nós temos a chamada contagem de graus. E aí, para fazer essa contagem de graus, a gente precisa ir até um tronco em comum e depois descer. Exemplo, quem são meus parentes de segundo grau? Meus irmãos. Por quê? Porque a gente sobe até os nossos pais e depois desce. Consequentemente, eles são nossos parentes de segundo grau. Quem são nossos parentes de terceiro grau? Colaterais de terceiro grau ali para o direito civil. Nós temos nossos tios e sobrinhos. Por quê? Porque a gente vai até o nosso tronco em comum e depois desce. E, por último, nossos colaterais de quarto grau, que são os nossos primos, tios avós e sobrinhos netos. Professor, quer dizer que o meu tio-avô é meu parente? Sim, ele é seu parente e, dependendo ali da ausência de outros parentes, ele poderá ser seu herdeiro. Olha uma peculiaridade interessante. O filho do seu primo, ele não é seu parente. Consequentemente, em hipótese alguma, ele será seu herdeiro legítimo. Ele poderá ser seu herdeiro testamentário.
Mas vamos dar como exemplo, eu venho a falecer e a única pessoa que tem ali do meu ciclo é o filho do meu primo, essa herança iria para o Estado, mas para ele não iria, porque para o Código Civil ele não é seu parente. Feitos esses esclarecimentos, a gente começa a adentrar nessa chamada ordem da vocação hereditária. Basicamente, o objetivo do legislador foi fazer uma relação, caso a pessoa não opte em fazer um testamento, para que ele coloque determinados critérios ali de quem são as pessoas mais próximas a você e essas pessoas necessariamente dependam mais de você. Pela análise do legislador, ele entendeu que seu filho, ele precisa mais do seu patrimônio do que o seu primo. Ele entendeu que o seu ascendente, ele precisaria mais do seu patrimônio do que seu tio-avô. Ah, Marcelo, mas certas situações eu não concordo. Eu acredito que a vida pode trazer transformações para essa regra. Sim, e é por isso que uma pessoa, ela pode testar e aí sim fazer valer a sua vontade. Mas temos que levar em consideração que o Brasil é um país que nós temos pouquíssimos testamentos. Em números, podemos dizer que é um país assim onde não se tem a ideia de testar, de deixar a última vontade, diferente de outros países onde se tem muito mais liberdade de falar de morte. A bem da verdade, aqui no Brasil, quando a gente fala de morte, né, a primeira ideia que vem na cabeça é bate na madeira, isola, né, porque se falar de morte atrai. Mas, infelizmente, isso acaba sendo uma problemática. Por quê? Porque as pessoas, elas não pensam em como organizar o seu patrimônio em vida. E, por isso, na falta dessas pessoas, a gente acaba tendo ali uma grande dificuldade. Muitas das vezes, são inventários que são extremamente demorados, extremamente morosos, como veremos na nossa terceira aula, né? O que faz com que o inventário seja um processo, muitas das vezes, tão complexo e tão moroso. Mas, a bem da verdade, o que falta é o chamado planejamento sucessório. É aquela ideia de que um dia essa pessoa vai faltar e, consequentemente, esse patrimônio dela, ele será transmitido ali para determinadas pessoas. Então, basicamente, o conceito de ordem de vocação hereditária é uma relação preferencial estabelecida pela lei das pessoas que são chamadas a suceder o finado, onde o legislador se funda na vontade presumida ali do autor da herança, tendo como critério o vínculo familiar. Então, caso uma pessoa não concorde com essa presunção, necessariamente ela deve ingressar, ela deve ali, no caso, né, fazer o testamento ou até mesmo um planejamento sucessório que falaremos na nossa terceira aula. Mas vamos lá. Agora que a gente já sabe, basicamente, o que seria essa ordem da vocação hereditária, onde é que ela está prevista no Código Civil? Ela está prevista no artigo 1829. Esse artigo, sem dúvida alguma, você já ouviu falar sobre ele. Por quê? Porque é um dos artigos mais comentados dentro do direito. Doutrina e jurisprudência travam guerras terríveis ali para tentar interpretar o artigo 1829. Não é à toa que o STJ já teve aproximadamente 2 a 3 mudanças de entendimento quanto à interpretação do inciso 1º do artigo 1829. Professor, o que leva a tanta discussão um simples artigo? Ah, vamos lá, são muitos pontos. O primeiro deles é que o Código de 1916, ele tinha 4 regimes de bens, que eram basicamente o regime da separação total de bens, era o regime da comunhão universal de bens, era o regime da comunhão parcial de bens e era o regime dotal. Regime dotal, sim, o Código de 16, vigente até 2001, ele trazia um regime de bens que ia tratar ainda sobre o dote, o dote que a mulher recebia ali quando do casamento. Olha só, algo extremamente retrógrado.
Ocorre que, com a vigência do Código Civil de 2002, foi criado também um novo regime, o regime da participação final dos aquestros. Era um regime que veio com a ideia de revolucionar, porém, foi um regime que definitivamente não caiu no gosto dos brasileiros. Basicamente, a complexidade do regime da participação final dos aquestros se dá porque, no momento ali de um eventual divórcio, partilha, teria que se apurar os aquestros. Os aquestros, basicamente, seriam os lucros. E, para se fazer essa análise, eu precisaria quase de uma perícia contábil, eu precisaria de uma análise contábil de quais foram os lucros que advieram na constância desse casamento. Por conta dessa dificuldade, hoje, esse regime praticamente não é falado dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, vamos trabalhar com os regimes mais comuns, que são, basicamente, o regime da separação de bens, o regime da comunhão parcial de bens e o regime da separação de bens. Mas a discussão nasce exatamente por conta do regime da separação de bens. Por quê? Vamos lembrar. O regime da separação de bens, ele também pode ser dividido em dois. Eu tenho o regime da separação de bens. Por quê? Porque as partes foram obrigadas a casar nesse regime. Professor, me dá um exemplo. O maior de 70 anos. O maior de 70 anos, se ele vier a se casar, ele é obrigado a se casar no regime da separação de bens. Consequentemente, eu também tenho o regime da separação de bens pactuado, que seria o quê? As partes livremente escolheram por casar em um regime de bens ao qual elas fizeram um pacto antinupcial e falaram: não queremos que o nosso patrimônio se comunique. Então, basicamente, o regime da separação de bens, ele passou a ser dividido em dois. Quando obrigatório, por conta da lei, quando pactuado. E aí, talvez, foi um dos maiores problemas do legislador. Porque muitas vezes a doutrina, ao fazer uma interpretação do artigo 1829, começou a questionar se o legislador interpretou essas duas situações. Já não bastasse toda essa problemática do artigo 1829, ele ainda veio trazer o seguinte: ele veio trazer no regime da comunhão parcial de bens a possibilidade do falecido ter deixado bens particulares e do falecido não ter deixado bens particulares. Olha só como que o tema passou a ser complexo. Basicamente, o regime da comunhão parcial de bens nada mais é do que o regime padrão no direito brasileiro. Se nós formos fazer uma enquete, de certo, mais de 90% da população é casado no regime da comunhão parcial, porque ele é o padrão. É aquele que, se você for ao cartório e não fizer um pacto antinupcial, você vai estar dentro do regime da comunhão parcial. Consequentemente, por ser um regime extremamente comum, extremamente padrão, são recorrentes, o número de processos que tratam aí desse tema. Consequentemente, por várias vezes, o STJ teve que enfrentar essa discussão. Professor, olha, nós estamos há 5 minutos praticamente falando dessa dificuldade interpretativa. Mas vamos ler o artigo? Vamos ver se realmente seria fácil ou não de interpretar o que diz o artigo 1829? Olha só, o artigo 1829 ele vem dizer o seguinte: a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Então, ele vem dizer, basicamente, que eu tenho que seguir uma ordem. O inciso 1, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Até aí tudo bem. Ele está dizendo que se eu tenho descendentes, esses descendentes irão concorrer com o meu cônjuge. A dificuldade interpretativa, ela nasce a partir do momento em que ele começa a falar dos regimes de bens. Olha só, ainda dentro do inciso 1 do 1829. Salvo, ou seja, exceto, se casado o falecido no regime de comunhão universal, já falaremos um pouco mais sobre essa situação do regime da comunhão universal de bens,
ou no da separação obrigatória de bens. E aí nós vamos avançar um pouquinho mais, voltamos nessa discussão e já trazendo qual foi a sedimentação do STJ. Uma curiosidade aqui para vocês. Veja só que ele fala da concorrência entre descendentes e cônjuge. Nasce uma pergunta, e a companheira? Ah, meus amigos, a companheira é um assunto à parte. O legislador, ele separou apenas um artigo para tratar da sucessão da companheira. Era o polêmico artigo 1790 do Código Civil. Enquanto o legislador dedicou mais de 10 artigos para falar da sucessão do cônjuge, na sucessão da companheira, ele quis tratar em um artigo. Amigos, esse artigo era tão polêmico, que em certas situações a companheira iria concorrer com o tio-avô. E dependendo de uma interpretação, às vezes a companheira ela não herdaria tudo, ela iria concorrer com o Estado. Olha que absurdo. Mas dependendo da situação, a companheira poderia herdar mais do que um cônjuge, por exemplo, casado pelo regime de comunhão universal. Era um artigo extremamente truncado e polêmico. Muito se defendia pela doutrina que o 1790 deveria ser reconhecida a sua inconstitucionalidade. Por quê? Porque se a Constituição Federal ela igualou ali a companheira ao cônjuge, qual a necessidade de um artigo específico para tratar desse assunto? De certo, apenas em 2017 é que finalmente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do 1790. Consequentemente, hoje o artigo 1829 é o artigo utilizado para a sucessão ali do cônjuge. Mas vamos avançar um pouquinho. Basicamente, essas discussões sobre os regimes de bens a gente deixa um pouquinho depois e vamos falar inicialmente sobre a sucessão dos descendentes. Vamos esquecer a possibilidade do cônjuge. É como se meu pai, viúvo, venha a falecer e deixa os seus filhos, a sucessão dos descendentes. Quanto à sucessão dos descendentes, o que é mais importante é que os de grau mais próximo excluem os de grau mais remoto. Exemplo, meu pai deixou 2 filhos e 2 netos. Os netos vão herdar alguma coisa? A resposta é não. Por quê? Porque os parentes de grau mais próximo, ou seja, os descendentes de primeiro grau, excluem os de grau mais remoto. Agora, diferente é se houver o chamado direito de representação. Exemplo, meu pai faleceu, deixou 2 filhos, mas um desses 2 filhos é pré-morto, ou seja, faleceu antes do autor da herança. Consequentemente, os filhos desse pré-morto serão chamados a representar. O direito de representação ele é extremamente importante dentro do direito sucessório. Lembrando que não existe direito de representação para herdeiro renunciante. Exatamente, nós vimos na aula passada, artigo 1811 do Código Civil. Então, basicamente, se eu só tenho herdeiros, se eu só tenho descendentes, eu vou ter ali aquela sucessão tradicional, quando um pai, uma mãe vem a falecer e deixa o patrimônio ali para seus filhos. Existe, sim, o direito de representação. Basicamente, o artigo 1845, ele fala exatamente isso. São herdeiros necessários, os descendentes. Então, ele vem falar também dos ascendentes do cônjuge que nós vamos falar, mas os descendentes, eles são aqueles herdeiros que a própria lei presumiu essa necessidade e colocou ali ele em primeiro grau. E venhamos e convenhamos, é o tradicional, que os pais deixem o patrimônio ele adquirido em vida para os seus filhos. Basicamente também, nós temos alguns pontos ali para tratarmos sobre a sucessão dos descendentes. Vamos dar uma lidinha no artigo 1854. Os representantes só podem herdar como tais o que o herdeiro do representado, se vivo fosse, herdaria. Basicamente, significa dizer o quê?
Quando eu tenho um direito de representação, eu vou utilizar as mesmas regras que eu teria ali caso o herdeiro, que o meu representante, né, está vindo a ser chamado na sucessão, receberia. Então, da mesma forma, não vai se herdar dívidas, só vai ter a divisão da massa patrimonial no exato momento em que se finalizar o inventário e fizer a quitação dessas dívidas, as obrigações inerentes ali a todo o inventário. Então, basicamente, a representação é como se eu pegasse esse representante e colocasse ele ali no exato lugar daquele herdeiro representado. E, passado essas questões, né, nós temos que falar sobre um tema importantíssimo. Artigo 227 da Constituição, parágrafo 6º. Vamos lá. Meus amigos, conforme nós falamos na primeira aula, o Código de 16, ele trazia uma distinção entre os filhos, ou seja, para o Código de 16, eu não tinha essa igualdade. O Código de 16, ele dizia que o filho adotivo, ele não era ali um herdeiro. Ele dizia que aquele filho espúrio, aquele filho ilegítimo, ele não era um herdeiro. Para o Código de 16, só eram herdeiros aqueles filhos tidos dentro do casamento. Somente a Constituição, né, de 88, que trouxe essa igualdade entre os filhos. Então, hoje, nós podemos afirmar que não existe distinção entre filhos. Não importa se é um filho biológico, não importa se é um filho adotivo, não importa se é um filho socioafetivo, ou seja, que existe uma sentença judicial de reconhecimento da socioafetividade, não haverão distinção entre os filhos. Então, essa igualdade ali entre os filhos é um pressuposto máximo dentro do direito sucessório. Outro ponto também importante para a gente tratar é que, dentre a ideia dos descendentes, né, nós temos essa proteção às pessoas mais próximas, né, conforme nós falamos, que os mais próximos excluem os mais remotos, é exatamente o que prevê o artigo 1833 do Código Civil. É importante também registrar que dentro da sucessão dos descendentes, né, nós não temos nenhuma situação ali que eu vou ter a exclusão de um filho, a não ser pela indignidade, pela deserdação ou pela renúncia. Ah, Marcelo, vamos supor que um dos filhos ele está ali sumido, né? Eu posso simplesmente ignorar ele do inventário? Não. Nós falamos na nossa primeira aula que um dos fenômenos mais importantes para o direito sucessório é a morte. E no momento da morte, né, principalmente da morte real, aquela que tem cadáver, que tem uma certidão de óbito, o momento da lavratura de uma certidão de óbito é importantíssimo. Por quê? Todas as pessoas que constarem ali como herdeiros dentro da certidão de óbito, ou seja, como filhos, por exemplo, né, elas têm que ser chamadas ali para a sucessão. Exemplo, faleceu lá a pessoa X e coloca-se o nome de 5 filhos. Por quê? Porque a pessoa que registrou o óbito acreditava que uma pessoa era filho, mas não era. Olha só o perigo. A partir desse momento, terá que ser feita uma retificação desse óbito. E dependendo da situação, essa retificação terá que ser feita judicialmente. Só aí, né, é um processo próprio na vara de registros públicos que pode demorar aí um tempo significativo. Então, às vezes, o inventário ele fica parado até para iniciar, por quê? Porque houve um erro no óbito. Vou dar um exemplo até que aconteceu prático, né? O nome era Daniel e aí na hora de redigir, né, a pessoa escreveu Daniela, né? Ou seja, um nome diferente. E aí o juiz não aceitou ali, né, que fosse feito o inventário e determinou a retificação do óbito. Então teve que ser ingressado com uma ação própria com esse objetivo que demandou aí um tempo significativo só para dar início ao inventário. Então,
Basicamente, a ideia que a gente tem é que o fenômeno sucessório ele se inicia com a morte, mas esses desdobramentos eles vão ser apurados ali no momento do inventário. Basicamente, então, quando a gente fala da sucessão dos descendentes, né, nós estamos tratando ali, né, da sucessão dos filhos. Caso não hajam filhos, né, não tem nenhum filho, vão ser chamados os netos, não tendo nenhum neto, são chamados os bisnetos, ou seja, descendentes, nós tratamos como um todo. Agora vamos falar da sucessão dos ascendentes. Quem são nossos ascendentes? Nossos ascendentes, eles são nossos pais, avós, bisavós, tetravós, pentavós, né? Ou seja, todo mundo que está acima da gente. E nós temos algumas regrinhas aqui para a sucessão dos ascendentes. A primeira regra é que não tenha descendente, ou seja, necessariamente, se houver descendente, ele vai excluir ali os ascendentes. Exemplo, se eu, Marcelo, tenho filhos, necessariamente meus pais não irão herdar. Segunda regra, não existe direito de representação para os ascendentes. Exemplo, eu tenho pai e avós maternos. Pela ausência da minha mãe, meus avós maternos irão herdar? Não, eu não tenho direito de representação. E, basicamente, a terceira regra é que, se houver cônjuge, o cônjuge ele é um herdeiro concorrente. Então, aqui, o 1829, inciso 2, ele não faz distinção de regimes de bens. Ele só fala aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. A confusão ali dos regimes de bens só estão no inciso 1º. Depois, ainda dentro do artigo 1829, né, o polêmico artigo 1829, nós temos o inciso 3. Né? Vamos relembrar? Inciso 1, descendentes em concorrência com o cônjuge em determinados regimes de bens. Inciso 2, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Inciso 3, ao cônjuge sobrevivente. Outra peculiaridade aqui do 1829 é que quando ele fala do cônjuge, ele não trouxe especificação quanto ao regime de bens. Logo, podemos afirmar que, independente do regime de bens, caso eu não tenha nenhum descendente, nenhum ascendente, consequentemente, o meu cônjuge, ele será ali o meu herdeiro. Então, o cônjuge, na ausência de descendente ou ascendente, ele herdaria a totalidade do patrimônio. E ainda, para finalizarmos o artigo 1829, nós temos os chamados colaterais. Nós já vimos na aula de hoje quem são nossos colaterais. Segundo grau, irmão, irmã. Terceiro grau, sobrinhos, tios. E o quarto grau, primos, tios-avós, sobrinhos, netos. O que nós temos de importante para tratar ali da sucessão dos colaterais? Basicamente, os colaterais, os de grau mais próximo, acabam por excluir os de grau mais remoto. Então, se eu tenho irmãos, consequentemente, eu vou excluir ali meus tios e sobrinhos, por exemplo. Se eu tenho ali sobrinhos, né, a lei vai dizer que eles vão ter preferência, na verdade, né, quanto aos meus tios. E se eu tenho sobrinhos e tios, eles têm preferência ali sobre meus primos, tios-avós e sobrinhos netos. A bem da verdade, é muito raro nós termos ali a sucessão, por exemplo, de um sobrinho neto, de um tio-avô, né? Porque seriam apenas hipóteses ali que a pessoa não tem ninguém ali, né? Nenhum outro parente mais próximo. Mas nós temos casos, inclusive, que nós não temos nenhum parente. Professor, mas como ficaria isso se eu não tiver descendente, se eu não tiver ascendente, se eu não tiver cônjuge, se eu não tiver companheiro e se eu não tiver nenhum colateral? Nesse caso, a herança irá para o Estado. Esse patrimônio ele irá para o Estado. Claro que existe todo um processo para reconhecer primeiro a vacância desse patrimônio e depois de declarado vago, aí sim, né, esse patrimônio será arrecadado ao Estado. Então, não é tão comum de acontecer, mas o Código Civil também prevê essas possibilidades.
Mas, em resumo, os colaterais, né, acabam, no geral, sendo extremamente figuras amplas. Né? No geral, as pessoas, né, tendem a ter pelo menos colaterais e acaba que esse patrimônio será direcionado a essas pessoas. Na classe dos colaterais, nós temos também uma peculiaridade que é interessante. Olha só, vamos supor que, vamos pegar o exemplo prático, né, que eu venha a falecer não tendo descendentes, não tendo ascendentes, não tendo cônjuge, mas eu tenho irmãos. Esses irmãos, eu tenho irmãos unilaterais e bilaterais. O que é irmão unilateral? Filho apenas do mesmo pai ou da mesma mãe. E irmão bilateral, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Olha o que o Código Civil vem dizer sobre essa possibilidade. Artigo 1841. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles. Exatamente isso que você entendeu, né? Apesar de muita gente não concordar. Mas o legislador entendeu o seguinte, que na sucessão dos colaterais, especificamente dos irmãos, caso eu tenha um irmão bilateral, ele vai herdar o dobro do que aquele unilateral. Assim, o legislador entendeu, né, uma forma de prestigiar a mais os irmãos bilaterais. Mas, passada essa fase, vamos voltar àquele tema um pouquinho mais complexo? Exatamente, a famosa concorrência dos descendentes com o cônjuge. Eita, tema polêmico. Vamos lá. Vamos pegar de novo o artigo 1829 e aí vamos fazer uma leitura completa dele. E aí sim, a gente vai passando por cada um dos regimes de bens. Inciso 1, né? O caput, a sucessão legítima defere-se da seguinte ordem. Inciso 1, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casados com o falecido no regime de comunhão universal. Pronto, eliminamos o primeiro regime de bens. O legislador entende que na comunhão universal, o seu cônjuge ele não vai herdar de você. Marcelo, mas não é um absurdo? Porque o regime da comunhão universal não é aquele regime em que se entende que toda a massa patrimonial ela vai ser dividida entre os cônjuges? Foi exatamente com esse intuito que o legislador ele optou por pegar o regime da comunhão universal e excluir ele da sucessão. Porque o cônjuge ele já vai mear sobre a totalidade do patrimônio. Se ele vai mear sobre a totalidade do patrimônio, o legislador ele passa a entender que não seria o caso ali dele herdar. Bom, apesar de para alguns não ser ainda um pouco polêmico e não concordar, esse ponto já está sedimentado pela doutrina e pela jurisprudência. Então, vamos lá, só para deixar certinho. Comunhão universal, ele não vai herdar, né? Ele só vai mear a totalidade do patrimônio. Vamos dar continuidade ao inciso 1? Vamos lá. Salvo-se casados eles com falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Muito se questionou sobre essa segunda parte. Por quê? O que seria essa separação obrigatória de bens? O legislador, ele até cita o artigo 1640, parágrafo único, que, por sinal, acreditamos até que foi um erro ali do legislador ao fazer essa citação, porque esse artigo não faz menção direta a essa separação obrigatória. Mas lembra que no regime da separação nós falamos que existe uma divisão? Uma coisa é a separação obrigatória, é aquela que a lei assim a determina. E a outra coisa é a separação pactuada. E o legislador não falou sobre essa separação pactuada, aquela que as partes optam por essa separação. Ao longo dos anos, houveram muitas discussões no STJ, até que, em meados de 2019, é que nós tivemos ali um entendimento pacificado das turmas, onde, no regime da separação obrigatória de bens, ou seja, quando a lei assim determina, não há que se falar ali da possibilidade de sucessão, ou seja, o cônjuge não é herdeiro. Marcelo, e na separação pactuada de bens? Aí sim o cônjuge passa a ser herdeiro. Nossa, então peraí, as partes em vida optaram por uma separação de bens e na sucessão muda? Sim.
Esse foi o recente entendimento do STJ, que no momento em que as partes optam pelo regime da separação de bens, elas estão tratando do regime em vida, mas que, post-mortem, devemos interpretar o inciso 1 do artigo 1829. Nasceu até uma outra discussão. Será que no pacto antinupcial a parte já poderia abrir mão da sua cota-parte também sucessória? E o entendimento do STJ é que não. Basicamente, então, dentro dos regimes de bens, nós já vimos dois, que o cônjuge não é herdeiro, ou seja, que o cônjuge não vai ali concorrer com os descendentes. É o da comunhão universal e o regime ali, né, da chamada separação obrigatória de bens. Mas o artigo não termina aí, né? O artigo ainda vem, né, logo em seguida e ele vem dizer o seguinte: ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. A crítica da nossa doutrina, ao longo dos anos, é que o legislador ele pegou uma situação extremamente complexa, uma situação, né, extremamente recorrente ali para os brasileiros e quis tratar todos esses assuntos em um mero inciso. Ou seja, a nossa doutrina vem defender que, basicamente, o legislador ele poderia ter tratado cada uma das situações especificadamente dos regimes de bens, e não feito da forma que foi colocado, onde se tem que fazer uma interpretação do que ele diz que entra, e ainda com uma redação errada, como nós já citamos, e depois trabalharmos apenas com a exclusão. Então, nesse caso específico da comunhão parcial de bens, nasceu uma outra discussão. Vamos ler de novo. Ou se no regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Também, ao longo de vários anos, tivemos diversas discussões quanto a esse tema. E também, agora nos últimos 3 anos, é que o STJ passou a sedimentar o tema, pacificar o entendimento sobre o tema. Hoje, o entendimento pacífico das nossas cortes superiores é que, no regime da comunhão parcial de bens, se a pessoa não tiver deixado bens particulares, Marcelo, o que seriam bens particulares? Aqueles bens herdados, aqueles bens doados, consequentemente, não vai haver concorrência do descendente com o cônjuge. Agora, em uma interpretação inversa, basicamente, se houverem bens particulares, aí a interpretação já muda. Nós vamos ter uma massa patrimonial ali dividida. Como seria, Marcelo? Basicamente, eu vou separar o que nós chamamos de meação. Então, eu vou pegar todo aquele patrimônio constituído na constância do casamento e vou mear. E vou pegar aquela massa patrimonial particular, aquela massa patrimonial própria. E dentro dessa massa patrimonial particular, aí sim, eu vou chamar o cônjuge para concorrer com os descendentes. E essa concorrência com os descendentes é que faz com que o cônjuge, dentro do regime da comunhão parcial, com bens particulares, ele é chamado à sucessão a 2 títulos. Ele é chamado na condição de meeiro e também é chamado na condição de herdeiro. E muitas das vezes existe uma dificuldade na interpretação dessas massas patrimoniais, pois muitas vezes o autor da herança recebeu um bem lá atrás a título de doação. Depois ele vendeu esse bem por um valor X, completou com um determinado valor e depois adquiriu um outro bem. Vamos pegar um exemplo? Ele herdou uma casa de 100 mil, ele vendeu essa casa de 100 mil e colocou mais 100 mil e comprou uma casa de 200 mil. Nesse momento, ele tem um bem indivisível, uma cota-parte desse bem é um bem particular, porque veio subrogado, veio substituído de uma herança, e a outra metade desse bem foi adquirido em um valor que ele tinha em detrimento do casamento, que foi adquirido na constância do casamento. Essas confusões patrimoniais, muitas das vezes, são fatores que acabam fazendo com que o inventário demore muito tempo. Por quê?
porque dependendo da massa patrimonial, dependendo da época da aquisição, nós não temos sequer como averiguar, como comprovar ali essa substituição, né, que a lei, o direito civil, chama de subrrogação. Por isso, é muito importante que as pessoas tenham uma massa patrimonial pré-determinada, tenham a documentação. Infelizmente, o brasileiro, aquele jeitinho brasileiro, a gente acaba adquirindo um patrimônio e acaba não fazendo, levar a registro da forma que ele foi adquirido. Muitas vezes por conta do ITBI, muitas vezes por conta de formalismos, muitas vezes por conta de um habite, de um imóvel, etc. A pessoa ela compra o imóvel e acaba não colocando ali no seu nome, por exemplo, né? Acaba tendo apenas uma procuração. E aí é no momento de um divórcio, ou principalmente aqui no momento do óbito, em que se tem um inventário, que se tem que regularizar essa massa patrimonial. E muitas dessas vezes que ocorre a chamada confusão patrimonial. E dentro dessas confusões patrimoniais, né, muitas das vezes a gente precisa fazer essa segregação de cada uma dessas massas patrimoniais. Por quê? Como nós vimos, o cônjuge ele pode ser chamado, né, a ser herdeiro, a ser meeiro de massas patrimoniais diferentes. Tem um fator limitador muito interessante também que o Código Civil vem trazer. Ele vem dizer o seguinte, ele vem dizer, olha, se o cônjuge vier a concorrer com os herdeiros, eu vou ter um fator limitador. Né? O cônjuge vier a concorrer com os descendentes, no caso, né? Eu vou ter um fator limitador. Que fator limitador é esse, Marcelo? É 1/4. Qual é a ideia do legislador? A ideia do legislador é preservar também o mínimo de massa patrimonial para o cônjuge. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que a pessoa, né, venha a falecer, o autor da herança deixou 10 filhos e deixou ali o cônjuge, no regime da comunhão parcial de bens, o mais comum que acontece no Brasil. Basicamente, a ideia é o quê? Né? Se esses bens que o autor da herança possuíam eram todos bens particulares, o cônjuge receberia 1/11 apenas desse patrimônio, né? O que seria ali praticamente irrisório. Mas, basicamente, o Código Civil ele prevê um fator limitador, né? Desde que o autor da herança, né, ele tenha ali mais do que 4 filhos, o legislador resolveu preservar 1/4 desse patrimônio para o cônjuge. Então, todas as vezes que eu tiver mais do que 4 filhos, é importante usar o fator limitador para preservar o cônjuge. Outro ponto também importante nessa ideia de preservar o cônjuge é o chamado direito real de habitação. Basicamente, se for o único imóvel a ser inventariado, o cônjuge ele tem o direito de continuar habitando aquele imóvel. A ideia do legislador é exatamente o quê? Que se preserve ali, né, a ideia de que a moradia deve ser preservada, o direito à moradia, o direito constitucional da moradia deve ser preservado. Então, o direito real de habitação é o direito que o cônjuge tem de continuar habitando aquele imóvel até o último dia da sua vida. Exatamente, o direito real de habitação é como se fosse um usufruto vitalício. Então, se eu só tenho uma casa a ser inventariada, esse inventário pode acontecer, sem problema nenhum, mas existe o direito real de habitação, onde o cônjuge vai poder continuar habitando aquele imóvel. Bom, na aula de hoje já vimos ali, né, toda a ordem da vocação hereditária, vimos a polêmica do artigo 1829, vimos a sucessão dos descendentes, descendentes em concorrência com o cônjuge, dos ascendentes em concorrência com o cônjuge, sucessão do cônjuge, sucessão dos colaterais e ainda falamos um pouquinho sobre o direito real de habitação. Vamos agora testar nossos conhecimentos? Vamos lá para o quiz? Vamos lá. Primeira pergunta do quiz. A respeito da sucessão legítima, assinale a opção correta. Os herdeiros colaterais são herdeiros necessários? Na união estável, não existe direitos sucessórios? A existência de herdeiros na classe dos descendentes afasta a sucessão dos colaterais? E opção D. Na sucessão em que concorrerem tios e irmãos, os tios herdarão por serem parentes de grau mais próximo?
E aí, A, B, C ou D? Qual a resposta correta? Parabéns para quem marcou a letra C. A existência de herdeiros na classe dos descendentes afasta da sucessão os colaterais. Segunda perguntinha do nosso quiz de hoje. Quanto à sucessão do cônjuge, é correto afirmar que o cônjuge não concorre com os descendentes, independente do regime de bens? Opção B, o cônjuge só herda na falta dos colaterais? Opção C, em caso de casamento homoafetivo, não haverá direito à herança do cônjuge? Opção D, o cônjuge concorre com os ascendentes na herança. E aí, opção A, B, C ou D? Parabéns aí para quem marcou a opção D. O cônjuge concorre com os ascendentes da herança. Importante destacar que na classe dos ascendentes, 1829, inciso 2, nós não temos aqui uma distinção de qual regime de bens. Aqui entrariam todos os regimes de bens. Somente com os descendentes que nós temos aquelas peculiaridades do regime de bens. Vamos então para a nossa terceira e última pergunta do nosso quiz de hoje. Vamos testar os nossos conhecimentos? Quanto à sucessão dos colaterais, irmãos são colaterais de primeiro grau, logo são herdeiros necessários? Opção B, se concorrerem em herança tios e sobrinhos, a herança será dividida igualmente entre todos? Opção C, em nenhuma hipótese os primos herdarão? E opção D, os irmãos não são herdeiros necessários, logo um testamento poderá excluí-los da sucessão. E aí, opção A, B, C ou D? Qual foi sua resposta? Vamos ver se você acertou? Parabéns para quem marcou a letra D. Irmãos não são herdeiros necessários, logo um testamento poderá excluí-los da sucessão. Importante lembrarmos, os irmãos são sim herdeiros na ordem da vocação hereditária, mas não são herdeiros necessários. Então, um irmão pode vir a herdar, desde que eu não tenha descendentes, ascendentes e nem cônjuge. Bom, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre a ordem da vocação hereditária, falamos do artigo 1829, falamos sobre cada um dos regimes de bens do nosso ordenamento jurídico, falamos da sucessão dos descendentes, da concorrência com o cônjuge, falamos da sucessão dos ascendentes em concorrência com o cônjuge, falamos da sucessão do cônjuge, falamos da sucessão dos colaterais. E depois falamos ainda, sobre o direito real de habitação. Na nossa próxima aula, falaremos sobre um tema interessantíssimo. Falaremos sobre testamentos, onde veremos tanto os testamentos ordinários, veremos os testamentos extraordinários, as cláusulas testamentárias. Veremos como que um testamento pode ser feito até mesmo sem a presença de um tabelião. Falaremos dos testamentos que são feitos para pessoas surdas, para pessoas mudas. Falaremos sobre todas as peculiaridades que o legislador previu sobre esse documento. Esse documento que é extremamente importante, essa disposição de última vontade, ao qual a pessoa poderá dispor parte ou totalidade ali do seu patrimônio. Então, não deixe de nos acompanhar na nossa terceira aula. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.